Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria chegar à sua casa para rezarmos juntos. Hoje a igreja nos convida a festejar São Mateus, apóstolo e evangelista. Quero agradecer também a você que sempre curte, que compartilha, você que evangeliza conosco, você que se inscreveu nesse canal de evangelização, muito obrigado. Procure sempre acompanhar o Evangelho diariamente, os nossos momentos de oração. Procure visitar aquilo que já foi produzido com muito carinho e está disponível aqui nesse canal do YouTube. Bom? Então nós vamos com toda a igreja rezar, meditar, vamos festejar, vamos pedir a intercessão de São Mateus na nossa vida para as nossas ações do nosso dia também. O evangelho de hoje é retirado de Mateus, capítulo 9, versículos 9 ao 13. O texto diz assim: Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos procurar entender bem o evangelho de hoje para que nós também possamos dar o nosso sim diário a esse chamado que Deus nos faz. Primeiro ponto: obedeça e escute o chamado que Deus te faz hoje. Olhamos para a vida de Mateus e você vai entender. Mateus era um cobrador de impostos, considerado pecador, sentado ali na coletoria de impostos. E eis que Jesus olha para ele e diz: segue-me. E ele deixa tudo e começa a seguir Jesus. Daquele instante em diante, ele começa a ser uma pessoa diferente. E aí você pode perguntar: sim, mas Jesus não questionou sobre o seu passado? E a resposta é não. Mas Jesus propôs a ele um futuro diferente. Tantas e tantas vezes nós ouvimos das pessoas e as pessoas afirmam dizendo: mas o meu passado, eu fiz muitas coisas erradas no passado, eu não sei se eu sou merecedor de salvação por aquilo que eu já cometi, então eu não sei se eu vou participar de uma caminhada espiritual, de comunidade agora, porque o meu passado ele é muito difícil, ele me compromete muito. Se você pensa desta forma, leia o Evangelho de hoje. Acompanhe e medite. Jesus, sabendo quem era Mateus, sabendo do seu passado, não questionou em nenhum momento aquilo que Mateus foi, mas propôs uma caminhada diferente. Mateus, segue-me. E o que Mateus faz? Deixou tudo e seguiu a Jesus. Deixou tudo o quê? As coisas que não o aproximavam de Deus. Não é simplesmente, agora eu sou pai de família, vou abandonar minha família e eu vou seguir a Jesus Cristo. Não é assim. É abandonar tudo, deixar tudo aquilo que não é de Deus para abraçar uma caminhada que é de Deus. Mas a atividade que você faz não leva a Deus, então pare de fazer. Mude.
Ah, mas o meu emprego, ele não favorece. Mude. Tem coisas que nós precisamos viver na radicalidade. Por exemplo, você planta alguma coisa lá no seu jardim, a horta que você cultiva. Se você não arrancar as ervas daninhas, elas vão sufocar a planta boa, aquilo que você quer cultivar. Então, o que você tem que fazer? Retira. É isso que nós precisamos fazer na nossa vida. Tem algo que te afasta de Deus? Tira da tua vida. Afasta da tua vida. Ah, mas às vezes é muito radical. Sim, nós gostamos de ter pecados de estimação. Ah, mas esse pecado aqui não, esse eu vou ficar para mim. Parece que é assim que nós vivemos. Mas o chamado de Jesus é ou você quer ou você não quer. Ah, mas é muito difícil. Por isso que, quem sabe, como diz Santa Teresa, eu acho que é por isso que ele tem tão poucos amigos. Porque ou você quer ser amigo dele ou você não é. Não tem como ser mais ou menos. Você é mais ou menos pai? Não. Ou você é pai ou você não é. Você é mais ou menos mãe? Não existe. É mais ou menos filho? Não existe. Ou você é filho ou você não é filho. Se você não é filho, você não existe. E se você existe é porque você é filho de alguém. Assim é na nossa busca de fé. Não existe ser mais ou menos cristão. Se você é mais ou menos é porque você não é. E aí o que acontece com o texto? Ali, Jesus estava à mesa, na casa do Mateus. Mateus era considerado esse pecador público, né? Cobrador de impostos. Aí Jesus chama ele larga tudo para seguir Jesus, e Jesus diz, eu vou lá na tua casa, inclusive. E ele senta ali à mesa, na casa de Mateus. E vieram muitos outros cobradores de impostos, pecadores, e sentaram-se à mesa com eles. O sentar-se à mesa é sentar nesse lugar da partilha, nesse lugar especial da casa, onde se recebe o alimento, um lugar especial. E esses se sentaram todos à mesma mesa, em volta da mesma mesa. E alguns fariseus que viram aquilo que estava acontecendo, perguntaram aos discípulos, por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? E Jesus ouviu e disse, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os pecadores, os doentes, né? Se você tem saúde, por que você quer um médico? Você precisa de médico quando você está doente, não é mesmo? É assim. Aprendei, pois, o que significa. E isso aqui eu gostaria que você escrevesse hoje na sua agenda. Na porta da sua geladeira, escreva ali, escreva um papelzinho e cola. Porque a porta da geladeira é um lugar que a gente visita bastante ao longo do dia. Ou na tela do seu computador, deixa ali escrito. Quero a misericórdia e não o sacrifício. O que é a misericórdia? É reconhecer a miséria do coração. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas tem muitas pessoas que continuam sendo pecadores, criam seus pecados de estimação e fazem sacrifícios. Não quer dizer que os sacrifícios sejam ruins, mas você não pode viver uma vida de pecados, tendo seus pecados de estimação, cometendo erros, aí depois de um tempo diz assim, não, então eu vou fazer um sacrifício para apagar esses pecados. Jesus diz, eu prefiro a misericórdia do que o sacrifício. Olha o que diz aqui o texto, ó. Quero a misericórdia e não o sacrifício. Me traga o teu coração misericordioso e deixe os sacrifícios de lado. Jesus não está dizendo que nós não podemos fazer os nossos sacrifícios. Podemos, mas não esqueça jamais da misericórdia. E conclui dizendo, de fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Os justos, esses que já estão, os santos não precisam mais de chamado, eles já ouviram o chamado, não precisam mais ouvir, eles já sabem. Quem é que precisa de chamado? Os pecadores, porque eles ainda não conhecem o caminho. Eu gostaria que você, com a sua família, rezasse também um pouquinho, meditasse a palavra de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe e evangelize conosco.
Peçamos a bênção de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia para você, para sua família, um bom trabalho e até o próximo programa.